Fátima. É com muito prazer que me encontro aqui, juntamente com vocês. Faço parte do Centro Espírita Mansão da Esperança, o CEME. E hoje nós vamos falar a respeito de mais um capítulo do livro Fonte Viva. Mas antes, vamos buscando nos acomodar em nossas cadeiras, respirar profundamente, captando essas energias de luz que tomam conta dos nossos espaços, nos ligando aos nossos anjos guardiões, assim como os nossos mentores individuais, agradecendo pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos em aprendizado. E assim, agradecemos a Jesus por mais este dia através da prece. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. E a lição de hoje está no livro Fonte Viva, como eu havia dito, e é a lição número 61, escrita por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. E o texto diz: nunca desfalecer. Ora sempre e nunca desfalecer. Esse trecho está em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1. E esse título desta parábola, porque era uma parábola que Jesus disse aos seus discípulos para mostrar para eles a importância de orar sempre e nunca desanimar. E aí ele conta a história da parábola. Havia um juiz em uma cidade. Ele não acreditava em Deus, ele não temia Deus e nem respeitava as pessoas. E na mesma cidade havia uma senhora, uma viúva, que sempre procurava pedindo ajuda e justiça contra um adversário. E esse juiz, ele fazia o quê? Ele ignorava ela, ele não a atendia. E isso durou durante um bom tempo. Mas todo dia essa senhora ia ao local pedindo o seu auxílio. Aí chegou um dia que ele pensou e falou: vou julgar por essa causa. Aí ele aceitou atender a senhora. E por fim, ele teve que atendê-la. E foi por isso que Jesus disse: digo a vocês que depressa lhes faltará justiça. E assim foi como ele disse aos seus discípulos que jamais você deve desfalecer em virtude de nenhuma dificuldade. E aí no trecho do livro ele diz assim: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilite para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. É só a gente pensar na nossa própria vida.
vivemos hoje num mundo de expiação e provas, e a gente sabe que passamos sim por muitas dificuldades. E quando eu digo mundo de expiação e provas, o que quer dizer? Quer dizer que um mundo onde nós, espíritos, estamos para avançar moralmente e aprender. Essas são as nossas provas. E como diz também, somos espíritos que estamos submetidos também às expiações. As expiações são o quê? São equivalentes a algo que a gente infligiu, algo que a gente causou no nosso passado e que hoje estamos aqui para que a gente possa rever e refazer todas essas coisas de forma diferente, de maneira melhor. E levando em conta que todos nós, nesse mundo em que encontramos hoje, passamos sim por dificuldades. As dificuldades nos servem como um ensinamento. Porque a minha dor não é igual à dor do outro. Cada um sente as coisas, as situações de formas diferentes. Outros passam bem por isso e seguem. E alguns ainda têm dificuldades. Vão passar pelo mesmo pelo processo de dor, de conflito, de dificuldade, mas não desistem. Quando diz Jesus que a gente deve persistir nas coisas que estão voltadas para o bem, é para a nossa melhora. E o interessante é que muitas vezes, quando as pessoas estão em dificuldades ou passam por uma doença grave ou sofrem em virtude de situações que estão vivendo no presente, eles sempre acham ou dizem: por que isso aconteceu comigo? Por que essa dor é tão grande? Mas a gente não sabe o que foi que a gente já fez. E não vou nem falar o que fez na vida passada. O que a gente tem feito hoje com as pessoas que estão à nossa volta, com os amigos, com os parentes, as pessoas que fazem parte do nosso ambiente de trabalho, as pessoas que fazem parte da sociedade. Quando em determinados momentos a gente julga, a gente critica, a gente acha que aquilo que o outro está fazendo é incorreto, mas a gente não olha para a gente mesmo. Que também temos dificuldades, que também somos, às vezes, incapazes. Por isso, entendemos que estamos aqui todos juntos para aprender e mudar a nossa forma de viver, entendendo que o único Deus existe e é Pai de todos os homens que se encontram na Terra. E que seu Filho, quando aqui esteve, buscou compreender todas as situações vivenciadas pelo povo, todos os sofrimentos vivenciados por pessoas, e que cada uma delas recebeu a dádiva, a cura, o perdão, a justiça, por méritos seus, pelas suas mudanças de pensamentos, pela mudança da caminhada, pelo olhar fraterno para com os demais. E ele
na situação em que viveu, jamais desistiu de nós, tanto que nos dá todas as oportunidades da vida de progredirmos. Quando aqui, criança, chegamos, não sabemos absolutamente nada, porque tudo o que ficou no passado foi esquecido. Mas temos a oportunidade de estarmos aqui e aprendermos. Um exemplo é, quando eu estou na primeira série, vou aprender a ler, vou aprender a escrever. E isso é o desenvolvimento do meu espírito, para que ele possa progredir muito mais. Sendo assim, todos nós aqui estamos para passar por testes e por provas. Muitos, antigamente, chegavam à escola até a quarta série, que hoje é o quinto ano. Muitos daqueles que entenderam e progrediram, seguiram ao grau universitário, outros no grau médio, mas foi sempre um aprendizado, foi sempre uma evolução, um desenvolvimento. E você não desistiu. Então é isto que Jesus quis dizer, ou que Lucas disse, quando falou a respeito desta parábola e Jesus confirmou a parábola, que jamais precisamos desistir de coisa alguma. Mesmo no momento de doenças que ocorrem dentro das nossas famílias, entre as pessoas que conhecemos, tudo são provas, às vezes expiações, mas nos foi dada a oportunidade de lutar sempre e jamais desistir. E aí no livro ainda diz assim: a lição dada é caminho para novas lições. Através do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Ou não, outra não pode ser a função da escola, senão de ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Foi como eu havia dito, a gente veio para evoluir. Aprendi, exercito e aperfeiçoo. Enche-te, pois, de calma, de ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil da natureza estranha, para que, vencendo as inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Quando a gente lê esse trecho, a gente para um pouquinho para pensar há 5 anos atrás, quando todos nós, todos os seres deste mundo, todos os seres desse planeta passaram pela pandemia. Como foi difícil, né? Você não poder sair, como foi difícil você não poder estar no seu trabalho, como de costume, como foi difícil para algumas pessoas perderem os seus entes queridos. E de tudo isso, o que tiramos? Embora tenha sido um momento ruim, o que tiramos de bom de tudo isso? Muitas pessoas passaram a conviverem juntas e enxergar melhor quem com elas estava. Muitos se deram a oportunidade de fazer a caridade àqueles que mais dificuldade tinham
para sair dos seus lares. E havia alguns que nem a pandemia os impedia de fazer as atrocidades que fizeram, o caos que causaram, mas para muitos isso serviu de um entendimento, de um aprendizado, de entender que as coisas podem ser mais palpáveis e viáveis quando a gente está reunido com pessoas que amamos e que compartilham da nossa caminhada. E será que se outra pandemia vir ao nosso mundo, continuaremos agindo da forma que agimos, sem respeitar o próximo, sem olhar o outro, entendendo as suas dificuldades? Para muitos foi muito difícil e para outros nem tanto, porque não compreenderam ainda qual é a sua importância neste mundo e que aqui todos nós viemos para aprender e evoluir como seres, como pessoas, com moral mais elevada e espírito mais iluminados. E que esta oportunidade Deus nos dá todos os dias. Para aqueles que foram e que hoje se encontram em outro plano, a certeza é que com a graça de Jesus e a graça de Deus, todos estão em um lugar melhor. E que nós, que aqui ainda nos encontramos, tenhamos fé, coragem, perseverança e amor, que é o que mais o mundo necessita para conseguirmos continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Aí no texto diz: dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que o rodeiam, o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos, os inquisitores de todas as matizes se fizeram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo, os despenhadeiros da cinza fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Que é isso? Que a gente não precisa desistir de nada nunca. Sempre que estivermos juntamente com os pensamentos
voltado aos céus, voltado ao Criador, estaremos nos preparando para a nossa grande evolução e jamais desistir em momento algum, sendo que as dificuldades estarão vindo e cada vez que elas chegarem, mais forte estaremos. E assim agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores que nos acolhem todos os dias, que a vida é eterna e jamais desfaleceremos. E assim agradeço por este aprendizado, agradeço por este estudo e que possamos seguir na nossa jornada evolutiva, trabalhando sempre pró do bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.